Olá, meu nome é Letônio, bem-vindos ao podcast da Esperança. Hoje mergulhamos na campanha que marcou gerações, Vencendo os Gigantes da Alma, criada pelo nosso convidado especial, pastor Justino Luiz, o ex-presidente da CCNE e o nosso mentor espiritual da Igreja Nova Esperança Recife, na época CCNE Recife. Em meados de agosto de 2004, o pastor Justino fundou a comunidade cristã Nova Esperança. Atualmente está responsável pela igreja Tenda do Encontro. E em meados de 2019, o Senhor compartilhou comigo a série Vencendo os Gigantes da Alma. E me recordo de haver sido bastante abençoado por esta série. Pastor Justino, seja bem-vindo ao podcast da Esperança. Nós gostaríamos de ouvir um pouco o Senhor apresentando. Olá, pastor Letônio, a graça e a paz. Para mim é uma alegria muito grande poder estar participando desse podcast com um tema tão importante que fala os gigantes da alma. Meu nome é Justino Luiz de Oliveira, estou hoje na direção da igreja Tenda do Encontro, aqui em São Paulo, num bairro conhecido chamado Pirituba, e sou graduado em psicologia, também sou bacharel em teologia pelas Assembleias de Deus, Instituto Betel de Ensino Superior, e também fiz teologia pelo Instituto Bíblico Quadrangular. Então, alguns anos atrás, enquanto estávamos na comunidade cristã Nova Esperança, ali vivendo momentos de muita fragilidade com relação a enfrentamentos de problemáticas espirituais, carnais e financeiras, enfim. Veio ao meu coração essa necessidade de tratarmos desse assunto, e Deus colocou no meu coração justamente a, a luta de Davi contra o gigante Golias. E a partir de um estudo mais aprofundado do tema, eu não tive como não confrontar esses gigantes com as situações que estava vivendo na igreja naquele tempo. E através do gigante Golias, nós achamos outros gigantes que também estavam afligidos naquele momento. Eu quero já antecipar que as mesmas problemáticas que nós vivemos entre os anos de 2008 até o ano de 2010, quando fizemos essa campanha, são pertinentes também ainda para hoje. Ainda hoje nós vivemos uma batalha muito grande contra gigantes da alma, que estão atuando de forma muito ferrenha com relação às igrejas, com relação às famílias, com relação ao sacerdócio, com relação às pessoas. Eu lembro que uma vez ouvi um pregador dizendo o seguinte, que nós não devemos subestimar a força do mal, porque o mal existe. O próprio Jesus, ele nos diz o seguinte, quando ele nos ensina a orar, ele diz para nós orarmos pedindo a Deus que nos livre do mal interior e do mal exterior também. Mas nós também não podemos superestimar a força do mal, porque o mal ele vem com as suas estratégias e muitas delas gigantescas para nos acuar, para tentar nos restringir, para tentar nos derrotar, nos amedrontar. Nós precisamos entender que, como filhos de Deus, nós temos
Ele tem nos capacitado com estratégias para que possamos vencer todo o mal, independente do tamanho que ele seja. Ainda hoje, ele atua no meio da igreja, no meio das famílias, entre as pessoas, mas certamente nós podemos vencê-lo. Quando nós pensamos em gigantes, nós pensamos na estratégia do adversário, porque quanto maior o adversário, mais nos amedronta. Quanto maior a quantidade, quanto maior o tamanho, a aparente força, geralmente ela vem para nos acuar, não é verdade? Só que nós temos muitos exemplos bíblicos de que mostra para nós claramente que o tamanho para Deus não é importante. Deus já venceu um exército com 185 mil soldados com apenas um anjo. Então Deus ele tem nos capacitado. Quando nós pensamos nas pedras que Davi retirou do ribeiro, nós podemos comparar essas pedras com armas espirituais que Deus tem preparado para que nós, como estratégia para nós lutarmos essa batalha contra os gigantes da alma. Pastor Justino, nós queríamos entender um pouco o porquê da escolha de Golias, né? A escolha de Saf, de Og, por que eles foram incluídos. E também nós queríamos saber, né, gostaríamos de saber se houve alguma resistência à abordagem de temas tão íntimos. Eu espero que não aconteça na Igreja Nova Esperança de Recife, mas aqui na CCNE, na época, houve alguma resistência, sim, porque justamente nós iríamos tratar de assuntos que incomodam, assuntos que atingem profundamente o coração de muitas pessoas. Falar a respeito da carne, falar a respeito de esterilidade, falar a respeito de solidão, são assuntos que de certa forma, confronta o nosso coração e isso incomoda. Houve, na época, algumas resistências, porque eu não sei se eu comentei com você, mas essa série, essa campanha, eu tive a ideia, elaborei alguns esboços a respeito desses gigantes, que são gigantes que nós encontramos na Bíblia, textos bíblicos que mostram que eles eram gigantes. Então, existem esses cerca de 6 nomes aproximadamente de gigantes que estão na Bíblia. Então, nós procuramos ler e estudar cada um deles. E naquela época, a resistência, por incrível que pareça, vem justamente de própria liderança, porque são aqueles em que muitas vezes são atingidos pelo, pelo adversário, né, com maior impacto, justamente porque são aqueles que são usados para direcionar o povo de Deus, né? E o que acontece é que, na época, eu fiz um pequeno esboço, na verdade, foi um pequeno esboço de cada um desses gigantes, e convidei algumas pessoas para ministrar. Então, era uma série que era ministrada por vários pastores, entre eles o reverendo Márcio Reitameiro, o pastor Esdras Xavier, a pastora Elaine Constantino, pastora Sandra Domingues. Então, alguns pastores ficaram temerosos em tocar em determinados assuntos, mas eu penso que
alguns temas, ainda que doam, precisam ser falados, eles precisam ser confrontados. Ainda hoje, nós temos gigantes atuando dentro e fora das nossas igrejas, e eles precisam ser confrontados. Então, colocamos todos os gigantes disponíveis, né, com seus nomes disponíveis, com a situação em que eles apareciam na Bíblia disponíveis, e procuramos cautelosamente pensar a respeito de todos eles, é, de tudo que eles informavam a seu respeito e a respeito a que eles vinham para, para lutar contra o povo de Deus. Então, por isso, nós decidimos escolher esses nomes, e o que eu acho que foi muito, muito bem feito, porque todos eles mostram situações que muitas vezes nos tornam muito vulneráveis, não é verdade? Então, nós precisamos entender que esses gigantes, eles eram necessários estarem nessa série, nessa campanha que nós utilizamos e decidimos fazer na época, que foi no ano de 2010. Se eu não me engano, foi o ano de 2010 que nós fizemos essa campanha, entendeu? Muitas vezes não queremos tocar em assuntos que de repente nos tornam vulneráveis, né? Nós não queremos mexer com o que está quieto, nós não queremos tocar em assuntos que estão dentro da caixa preta do nosso coração. Então, quando eu escolhi alguns pastores para fazer essas ministrações, eu posso dizer para você que dois deles, naquela época, não vou falar o nome deles, mas dois deles, na época, ficaram muito temerosos em tratar desses assuntos, porque realmente eram assuntos que mexiam na ferida do coração deles, mexiam justamente no baú da alma deles, onde estavam escondidos, onde estavam contidos essa fraqueza ou este mal que poderia é, que poderia confrontar o coração deles, entendeu? É, eu torno a dizer novamente que todo material, tudo que eu tiver, sempre vai estar à disposição, meu querido. Porque eu penso que aquilo que Deus me deu, eu preciso passar à frente, né? Eu preciso levar a tantas pessoas que eu puder. E, e eu louvo a Deus por isso, por você ter aceitado esse desafio, em primeiro lugar, de estar à frente da igreja. Eu acho que era o tempo certo, era a pessoa certa. Deus, ele não erra, viu, Letônia? Então, você está no lugar certo, você aceitou o desafio, e eu louvo a Deus também por você ter entendido que tudo aquilo que Deus colocou no meu coração realmente veio de Deus. Realmente é algo que vem da parte de Deus. Então, todo o trabalho, toda a ministração, toda a série, toda a campanha, tudo que eu faço com um direcionamento de Deus. Eu não faço de mim mesmo, eu faço com direcionamento de Deus, e por isso eu acho que isso tem contribuído ainda hoje em algumas igrejas pelo qual eu passei e pelo qual eu trabalhei durante todos esses mais de 20 anos de ministério na Igreja Afirmativa Inclusiva. Estive esses dias numa convenção aqui, uma conferência aqui em São Paulo, chamada Conferência Enegrecer, na Igreja Batista da Água Branca. E lá
eu fiquei muito emocionado numa das mesas que teve de discussão, em que o pastor Átila ele foi convidado para ser um dos palestrantes, e ele falou sobre ancestralidade. E neste momento da ancestralidade, ele comentou sobre o livro em que ele estava, que ele escreveu, que é o livro Fé na Inclusão. Inclusive, eu acho que seria um livro muito interessante para você ler também, onde ele conta a história, a trajetória da igreja inclusiva aqui no Brasil. E neste livro, se não a metade do livro, ela está direcionada à CCNE. E, obviamente, tudo que tem a ver com CCNE tem a ver com Justino também, não é verdade? Porque eu fui um dos fundadores. E na ocasião, quando ele falava, no momento da sua fala, ele, ele, ele chamou a atenção, pediu para que eu ficasse de pé, para que as pessoas vissem quem era a pessoa que havia fundado uma das primeiras igrejas inclusiva aqui no Brasil. Isso me emocionou demais, uma plateia com mais de quase 500 pessoas. Isso me deixou muito feliz, muito feliz. Não, não ao ponto de me enaltecer, de me exaltar, de nada disso, mas de ver o quanto foi importante, é importante a, a minha caminhada e o meu chamado aqui nessa terra. E eu louvo a Deus por isso, porque eu sei que ele usa pessoas limitadas, ele usa pessoas que têm problemas, ele usa pessoas que são enfermas, ele usa pessoas que têm as suas limitações, os seus dilemas. E eu louvo a Deus por ele ter me chamado para esse propósito. Então, tudo aquilo que ele tem colocado em minha mente, meu coração, tem contribuído para, para o crescimento, para a existência de muitas igrejas. Hoje, muitas igrejas, se não todas as igrejas, chamadas afirmativas, inclusivas do Brasil, de certa forma, têm pelo menos um pedaço, um pouco da comunidade cristã Nova Esperança. E eu louvo a Deus por isso. E eu torno a dizer novamente que todo material, tudo que eu tiver, sempre vai estar à disposição, meu querido. Porque eu penso que aquilo que Deus me deu, eu preciso passar à frente, né? Eu preciso levar a tantas pessoas que eu puder. E, e eu louvo a Deus por isso, por você ter aceitado esse desafio, em primeiro lugar, de estar à frente da igreja. Eu acho que era o tempo certo, era a pessoa certa. Deus, ele não erra, viu, Letônia? Então, você está no lugar certo, você aceitou o desafio, e eu louvo a Deus também por você ter entendido que tudo aquilo que Deus colocou no meu coração realmente veio de Deus. Realmente é algo que vem da parte de Deus. Então, todo o trabalho, toda a ministração, toda a série, toda a campanha, tudo que eu faço com um direcionamento de Deus. Eu não faço de mim mesmo, eu faço com direcionamento de Deus, e por isso eu acho que isso tem contribuído ainda hoje
em algumas igrejas pelo qual eu passei e pelo qual eu trabalhei durante todos esses mais de 20 anos de ministério na Igreja Afirmativa Inclusiva. Estive esses dias numa convenção aqui, uma conferência aqui em São Paulo, chamada Conferência Enegrecer, na Igreja Batista da Água Branca. E lá eu fiquei muito emocionado numa das mesas que teve de discussão, em que o pastor Átila ele foi convidado para ser um dos palestrantes, e ele falou sobre ancestralidade. E neste momento da ancestralidade, ele comentou sobre o livro em que ele estava, que ele escreveu, que é o livro Fé na Inclusão. Inclusive, eu acho que seria um livro muito interessante para você ler também, onde ele conta a história, a trajetória da igreja inclusiva aqui no Brasil. E neste livro, se não a metade do livro, ela está direcionada a CCNE. Obviamente, tudo que tem a ver com CCNE tem a ver com Justino também, não é verdade? Porque eu fui um dos fundadores. E na ocasião, quando ele falava, no momento da sua fala, ele, ele, ele chamou a atenção, pediu para que eu ficasse de pé, para que as pessoas vissem quem era a pessoa que havia fundado uma das primeiras igrejas inclusiva aqui no Brasil. Isso me emocionou demais, uma plateia com mais de quase 500 pessoas. Isso me deixou muito feliz, muito feliz. Não ao ponto de me enaltecer, de me exaltar, de nada disso, mas de ver o quanto foi importante, é importante a, a minha caminhada e o meu chamado aqui nessa terra. E eu louvo a Deus por isso, porque eu sei que ele usa pessoas limitadas, ele usa pessoas que têm problemas, ele usa pessoas que são enfermas, ele usa pessoas que têm as suas limitações, os seus dilemas. E eu louvo a Deus por ele ter me chamado para esse propósito. Então, tudo aquilo que ele tem colocado em minha mente, meu coração, tem contribuído para, para o crescimento, para a existência de muitas igrejas. Hoje, muitas igrejas, se não todas as igrejas, chamadas afirmativas, inclusivas do Brasil, de certa forma, têm pelo menos um pedaço, um pouco da comunidade cristã Nova Esperança. E eu louvo a Deus por isso. Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus em busca de estratégias. Precisamos buscar sempre em Deus as estratégias corretas para lutar contra os gigantes que ainda existem hoje. Se nós observarmos todos os gigantes que nós colocamos aí nessa série, Letônio, você vai perceber que cada um deles age de uma maneira. Cada um deles tem uma estratégia para lutar contra o povo de Deus. Então, como eu disse na minha primeira fala, eu não posso subestimar o mal. O mal tem estratégia. O mal, ele se organiza. O mal, ele busca sempre meios para tentar nos derrotar.
Então, nós não podemos entrar numa batalha de qualquer maneira, de qualquer forma, achar que um crachá de igreja, achar que o nome de uma igreja, achar que a quantidade de membros de uma igreja será suficiente para entrar numa batalha contra o adversário. O povo de Deus tinha um exército, o exército do Deus vivo. E este exército não foi capaz de lutar contra um gigante. Precisou uma criança com uma pedra para poder derrotar. Então, a estratégia de Deus nem sempre se mostra grandiosa. Deus é Deus de simplicidade. Você já percebeu isso? Então, quando o gigante se levantar, nós precisamos buscar estratégia de Deus. Não é buscar quantidade, é buscar estratégia de Deus, porque Ele tem a melhor estratégia para lutar. Eu lembro de um texto que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, na batalha dos assírios contra o rei Josafá, onde a palavra de Deus diz para nós que Josafá, que a palavra de Deus diz que com o inimigo está o braço de carne, ou seja, a quantidade, a força física, mas conosco está o Senhor nosso Deus. E se o Senhor está conosco, nós somos maioria, nós somos mais fortes. Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus em busca de estratégias. Precisamos buscar sempre em Deus as estratégias corretas para lutar contra os gigantes que ainda existem hoje. Se nós observarmos todos os gigantes que nós colocamos aí nessa série, Letônio, você vai perceber que cada um deles age de uma maneira. Cada um deles tem uma estratégia para lutar contra o povo de Deus. Então, como eu disse na minha primeira fala, eu não posso subestimar o mal. O mal tem estratégia. O mal, ele se organiza. O mal, ele busca sempre meios para tentar nos derrotar. Então, nós não podemos entrar numa batalha de qualquer maneira, de qualquer forma, achar que um crachá de igreja, achar que o nome de uma igreja, achar que a quantidade de membros de uma igreja será suficiente para entrar numa batalha contra o adversário. O povo de Deus tinha um exército, o exército do Deus vivo. E este exército não foi capaz de lutar contra um gigante. Precisou uma criança com uma pedra para poder derrotar. Então, a estratégia de Deus nem sempre se mostra grandiosa. Deus é Deus de simplicidade. Você já percebeu isso? Então, quando o gigante se levantar, nós precisamos buscar estratégia de Deus. Não é buscar quantidade, é buscar estratégia de Deus, porque Ele tem a melhor estratégia para lutar. Eu lembro de um texto que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, na batalha dos assírios contra o rei Josafá, onde a palavra de Deus diz para nós que Josafá, que a palavra de Deus diz que com o inimigo está o braço de carne, ou seja, a quantidade, a força física, mas conosco está o Senhor nosso Deus. E se o Senhor está conosco, nós somos maioria, nós somos mais fortes. Veja a estratégia que Deus deu a Davi, por exemplo. Por que nós falamos que o gigante Golias é o gigante da carne? Ele simboliza a carne. E
Porque muitas vezes nós queremos o confronto corpo a corpo, principalmente nos dias de hoje, né? Onde se nós somos confrontados, nós queremos estapear, nós queremos rolar no chão, nós queremos brigar corpo a corpo. Mas imagina Davi lutando corpo a corpo contra aquele homem com mais de 2 metros de altura. Então, tem momentos que nós precisamos de estratégia. A estratégia que Davi teve foi lutar à distância. Nem sempre na batalha nós precisamos lutar corpo a corpo. Nem tempo nós precisamos nos, nos, nos agarrar ao adversário. Muitas vezes nós precisamos fugir de perto do adversário. E a Bíblia, ela mostra para nós uma série de vezes. Fugir não é covardia. Fugir é se preparar. Fugir é se organizar. A Bíblia fala para nós. Foge da prostituição. 1 Coríntios 6,18. A Bíblia fala para nós. Foge da idolatria. 1 Coríntios 10,14. Ela diz, foge da concupiscência e do amor ao dinheiro e da cobiça. 1 Timóteo 6,9. Foge da paixão da carne, da sua mocidade, 2 Timóteo 2,22. Foge da aparência do mal, 1 Tessalonicenses 5,22. Então, nem sempre fugir de perto do adversário é algo ruim, é covardia. Não, fugir de perto do adversário é uma forma de se organizar, é uma forma de buscar estratégia para lutar e vencer. Glória a Deus. Pastor Justino, agora vou gravar essa frase. Deus é Deus de simplicidade. Louvamos a Deus pela sua vida, pastor. E eu estou com o livro do pastor Átila, né? E está na minha lista para essa leitura por esses dias. Então, o senhor falou um pouco sobre Golias, né? A carne. E em relação a Isbibenob, o cansaço, o gigante que ataca na fadiga, parece tão atual hoje. Como equilibrar ministério e saúde emocional? Algo que eu tenho falado aqui na tenda e, e chega a ser até repetido às vezes, viu? Como se Deus estivesse alertando, né? Sabe aquela coisa de mãe que chega para você, te chama, fala uma vez, fala duas, ela fala, olha, eu já falei 2 vezes, se eu falar mais uma vez, eu não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo várias vezes minha mãe tratava-me dessa maneira. E às vezes, quando eu percebo Deus falando muitas vezes, fica de olho, fica atento, né? E Deus, ele tem falado ultimamente a respeito disso, desse cansaço, né? E que algo que a gente tem ministrado aqui, que eu tenho percebido nas ministrações, é Deus falando justamente sobre isso, que tem situações em nossas vidas que não adianta você querer vencer sozinho. Nós precisamos entender que nós somos limitados e que muitas vezes nós precisaremos buscar ajuda e até ajuda profissional. Nós temos visto aí de uns anos para cá o tanto de líderes que se suicidou, pessoas que morreram, pessoas de Deus, pessoas que tinham relacionamento, anos de ministério. Porque lidar com pessoas também é muito cansativo. Quantas vezes eu tive que ir para internado? Eu sempre falo, e é quase isto mesmo, semana sim, semana não, eu tinha que correr para o hospital, muitas vezes internado. Eu tive 2 infartos, Litônio. 2 infartos. E eu não tenho dúvida de que a igreja, a, as batalhas emocionais, físicas,
espirituais contribuíram para isso. Eu não tenho dúvida disso. Então, nós precisamos entender que tem situações, tem batalhas na nossa vida que nós não vamos vencer sozinhos. Nós precisamos de ajuda. E muitas vezes nós precisaremos de ajuda profissional. Você procurar um terapeuta não é algo que vai te diminuir de forma alguma. Todas as pessoas precisam fazer terapia. Todas as pessoas. Nossa mente é como um arquivo que todos os dias nós vamos colocando, arquivando, 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 e se nós não fizermos um backup, se nós não limparmos esse arquivo, vai ter uma hora que vai dar uma pane, com toda certeza. E essa pane, ela vai refletir de forma até externa, no nosso corpo físico, nas nossas emoções e até mesmo espirituais também. Quantas doenças espirituais hoje estão aí é, sendo divulgadas dentro das igrejas por conta de problemas que começam emocionalmente e partem para outra linha de gravidade. Então, nós precisamos buscar ajuda. Buscamos ajuda em Deus, mas Deus, ele sempre foi estratégico. Deus sempre foi estratégico. Deus gosta de trabalhar conosco. Ele é todo-poderoso? Ele é o Shaddai, todo-poderoso. Ele pode fazer? Pode. Mas Deus gosta de trabalhar conosco. Por isso, ele colocou pessoas tão importantes, profissões importantes, como médicos, como terapeutas, como professores, pessoas, profissões importantes para nos ajudar. Ele capacitou essas pessoas para que fossem profissionais para nos ajudar. Então, hoje, ainda hoje, existe uma dificuldade muito grande quando nos consideramos capazes de lutar sozinhos. Não podemos. Precisamos muitas vezes de profissionais para nos ajudar. Isbi Benob, ele vem justamente mostrar isso para nós, porque muitas vezes no momento de vitória de uma batalha, por exemplo, qual geralmente é a nossa atitude? É colocar as armas no chão, é tirar a armadura, é aquele momento que a gente quer festejar, a gente não quer o peso da armadura, a gente não quer o peso do escudo, do capacete, da espada, é hora de comemorar. E é neste momento em que o adversário ele usa para tentar nos destruir. E Sbibenop ele vem mostrar isso para nós, que no momento em que nós estamos cansados, esgotados, e queremos aquele momento que nós queremos só paz, é o momento que ele vai atuar para tentar nos destruir. Então, eu penso que a gente tem que fazer como os construtores dos muros de Jerusalém, na época de Neemias, estar com a pá na mão e a espada na cinta, sempre, sempre, até mesmo nos momentos de cansaço, porque quem não se cansa é o adversário. Para você ter uma ideia, Nabucodonosor e seu exército, eles ficaram durante quase 50 dias rodeando, 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 esperando com muita cautela até aparecer a brecha em que eles entraram e conquistaram a cidade de Jerusalém. Então, nós nos cansamos, mas o adversário não se cansa. Ele está aí ao nosso derredor para tentar nos destruir. Então, esse Bibenob, ele vem justamente para tentar abalar nossa fé quando nós estamos cansados, com cansaço, entendeu?
Acredito sim, pastor. E aproveitando essa deixa, né, a gente já entra nessa questão emocional e é muito importante, né, a gente cuidar, né, saúde mental é muito importante. E eu acredito que nesse período pós-pandêmico nós aprendemos muito, né, bastante. E a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, mas aproveitando, vamos falar sobre SAF, né, as limitações. SAF ele representa barreiras emocionais. Na época, como a igreja lidava com as travas como inferioridade ou mágoas crônicas? Você sabe que nas nossas igrejas, as pessoas vinham muito magoadas, realmente, por tantas experiências negativas que viveram nas suas casas, que viveram nas suas religiões. Na maioria dessas religiões, a evangélica é uma das religiões que mais maltrataram o público LGBT, e não somente elas, eu digo que a, a que mais destruiu emocionalmente muitas pessoas foi a igreja evangélica, a religião evangélica. E eu lembro que muitas pessoas que vieram congregar conosco, que vieram participar da nossa igreja, elas vinham justamente magoadas com família, com igreja, com líderes espirituais. E SAF, ou CIPAI, né? Ele realmente ele é o gigante que coloca barreiras em nossas vidas, né? O nome dele fala significa isso, aquele que para os umbrais, umbrais das portas, ou seja, é aquele que fica parado na porta, impedindo que você prossiga na sua vida, que você cresça espiritualmente, cresça emocionalmente, cresça profissionalmente, financeiramente. Quantas vezes esse adversário, esse gigante tem se parado em nosso caminho para tentar nos barrar. Muitas pessoas que chegam às nossas igrejas, elas vêm afrontadas pelo gigante SAF. Mas se eu posso dizer uma coisa para você, quando você lê esse texto falando a respeito do gigante SAF, você vai encontrar algo muito importante aí, que lá numa cidade chamada Gobi, foi lá que esse gigante foi morto, na verdade, né? E Gobi significa cisterna. Cisterna é poço, poço de água. A Bíblia, ela mostra as estratégias de Deus. Está aí, está escrito, tá muito fácil da gente enxergar isso. Sabe por quê? Porque poço tem o quê? Tem água, não é isso? E na própria Bíblia Sagrada, a água, ela representa a palavra de Deus. Lá em João 15 fala: vós estáis limpo pela palavra, foste lavados pela palavra. Jesus, quando ele anda sobre as águas, ele está andando sobre a palavra. Entendeu? Então, nós queremos vencer o gigante que está parado na nossa porta, tentando impedir com que a gente prossiga na nossa caminhada, nos nossos projetos. Usa a palavra, usa a água que vem de Deus. É essa palavra que vai confrontar o adversário e vai derrubá-lo. Porque a obra dele é fazer com que a gente pare mesmo. Você acha que o adversário está contente sabendo que vocês vão ministrar essa série aí na igreja de Recife? Não, ele vai tentar de toda maneira ficar à porta, tentando barrá-los, porque ele não quer ser de nenhuma forma
exposto. Mas quando a gente usa a palavra de Deus, essa palavra que é poderosa, que lava, que limpa, que transforma, ela revela. Por isso que ela vai até a divisão da alma, do espírito, da junta, da medula. Ou seja, ela vai no mais oculto para trazer à tona aquilo que está escondido, aquilo que está oculto. E embora seja um gigante, mas o gigante estrategicamente se esconde para tentar nos fazer parar, para tentar nos fazer desistir, desestimular. Quantas vezes nós elaboramos projetos, sonhos, e que estão ainda escondidos porque estão barrados, estão parados. Quem venceu o gigante Saf foi um homem chamado Sibecai. Sibecai significa tecelão. Tecelão, é, de, nessa, em hebraico, o tecelão Sibecai também significa apressado. Então, tem coisas que a gente tem que usar de pressa para poder destruir o adversário. Não dá para ficar esperando, não dá para ficar postergando. Hoje é o dia de derrubarmos o gigante que fica barrando o progresso da nossa vida em todas as áreas que nós atuamos. Área da nossa vida financeira, da nossa vida espiritual, área amorosa. Quantas pessoas você não conhece aí que está barrado há anos, não consegue se envolver com ninguém, não consegue levar adiante um relacionamento, está barrado. Quantas pessoas trabalham, não cresce financeiramente, não consegue conquistar nada, está barrado. Então, a única forma de vencer esse gigante é através da palavra. É na cisterna. E a cisterna é o poço de água, a água que vem de Deus. Poxa, é muito importante ouvir isso que o senhor está falando, e principalmente essa questão da palavra, né? Esse posicionamento em relação à palavra, né? O ouvir a palavra. Recentemente nós ministramos na igreja uma temática falando do caos da criação, a obra de Deus em nossa vida. E a gente refletia um pouco sobre o livro de Gênesis lá no início, né? O Espírito pairando sobre as águas, mas veio a palavra do Senhor, a voz de Deus falando, haja luz. E ali a gente percebe o que aconteceu, né? Que tudo se formou, Deus tirou de uma situação onde não existia vida, gerou vida, e tudo o que acontece em repercussão a essa palavra, né? E aí é muito importante nós falarmos sobre esses assuntos e trazer a luz da palavra para denunciar as obras do diabo, né? E eu queria pedir ao Senhor para falar um pouquinho sobre a solidão, né, a vingança, Lami, né? Porque incluir a solidão como um gigante, isso era tabu nos círculos cristãos. O próximo gigante é o Lami, que fala a respeito da solidão. Meu querido, existe um ditado popular muito conhecido que diz: antes só do que mal acompanhado. Esse ditado, acho que eu penso que ele foi inventado pelo mal mesmo, viu? Pelo adversário das nossas almas. Porque a obra do adversário, na verdade, fazer mentira a verdade de Deus. Ele quer tornar a verdade de Deus em mentira, porque Deus é toda a verdade. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E a verdade de Deus diz para nós o seguinte, que a primeira coisa
na criação, que Deus viu que não era boa, é que o homem estivesse só. A palavra de Deus, ela diz para nós que é melhor serem dois do que um. Então, quando nós ouvimos essa palavra dizendo que antes só, nós só podemos pensar na estratégia maligna de convencer o homem a se isolar, a ficar sozinho, a não manter comunhão. Por que muitas pessoas têm abandonado a igreja, abandonado a fé? Porque elas querem ficar sozinhas. Foram convencidas de que sozinho é melhor. Ah, eu vou cultuar em casa sozinho, eu não preciso de comunhão. Precisa sim. É melhor serem dois. Em Hebreus 10 diz: não deixe de congregar, como é costume de alguns. Os programas hoje em dia mais famosos, que mais dá dinheiro, é justamente os programas de isolamento. BBB, Fazenda. Eu não sei se você lembra, mas até no SBT teve um programa que se chamava Solitário. Então são programas que te tenta convencer a ficar sozinho. Quando eu penso a respeito de solidão, na minha mente, no meu coração, vem Deus. Deus não quer que nós estejamos sozinhos. Deus chegou a essa conclusão de que não podemos ficar sozinhos. Deus não quer ficar sozinho, sabia disso? Deus não quer ficar sozinho. Ele não aguentou ficar longe da sua criação. Na viração do dia, ele vinha conversar com a sua criação. Olha que Deus lindo, que Deus maravilhoso. Deus necessita dialogar com a sua criação. Deus necessita de comunhão com a sua criação, ao ponto de ele não aguentar ficar longe de nós. Então, o que ele fez? Ele se fez carne e veio habitar entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E mesmo depois de morrer, mesmo depois de ser crucificado, ressuscitou, subiu para o Pai, mas ainda assim ele não aguentou ficar longe, então ele veio morar em nós. Deus não quer que estejamos só. A solidão é um gigante que precisa ser desbancado, destruído. Em nome de Jesus. É fato que para algumas situações nós precisamos ficar sozinhos por um tempo. O próprio Jesus se isolava várias vezes para orar, para falar com Deus. Várias vezes ele se ausentava, ele saía, ele ia orar sozinho nos montes. Então tem situações que nós precisamos ficar sozinhos, mas é por um momento. A estratégia de Deus é tão linda que ele fez com que a gente só tenha esse resultado de relacionamento se nós estivermos juntos com os nossos irmãos. Por isso é bom, por isso é suave vivermos em comunhão. Pastor Justino, é perceptível um modus operandi do maligno, né? Um plano em trabalhar de modo em cadeia, né? E a gente vai vendo nessa conversa que esses gigantes eles vão se ligando ou trabalhando juntos ou se complementando nessa possibilidade, né? A gente vai ver o isolamento, né? As limitações, cansaço, e aí nós temos também um outro fator aqui, um outro gigante que é o gigante sem nome, né? E aí representando o medo. A Bíblia não nomeia esse gigante. Foi uma metáfora intencional para o anonimato dos nossos temores?
Eu penso que sim, Letônio, que realmente existe temores que... No início, eu disse a respeito dos males, né? Quando Jesus fala que nós devemos orar, pedindo a Deus que nos livre do mal, ele não especifica que mal era esse, se era mal interno ou mal externo. Por isso eu sempre falo dos dois. Nós precisamos enfrentar, sim, o mal que está fora de nós, que vem especificamente através do nosso adversário, e ele se apresenta de várias formas, de várias maneiras, mas também o mal que está escondido dentro de nós mesmo, que muitas vezes nós não falamos para pai, não falamos para mãe, não falamos para amigos, não falamos para pastor, não falamos para marido, para esposa, nós não falamos para ninguém, que são gigantes que estão dentro de nós, trabalhando para inibir o nosso progresso. Então, este gigante, ele vem com uma proporção muito forte e amedrontando. Porque quando a gente vê esse gigante, ele não tem o nome dele especificado na Bíblia, mas a Bíblia dá detalhes de que ele, apesar do seu tamanho, que já é algo que nos traz medo, ainda nos deixa com mais medo ainda, porque mostra que ele era deformado de certa forma. Ele tinha 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé. Ou seja, ele tinha um poder, um diferencial de poder maior ainda que os outros. Então, quando a gente olha para um gigante com esses detalhes, a primeira coisa que vem ao nosso coração é o medo. Então, esse gigante é aquele que traz medo. Eu não preciso saber o nome, porque eu sei que ele existe, que ele está lá e que ele tem muita força para tentar me destruir, para tentar me derrotar. Então, esse gigante, ele vem atingir justamente áreas emocionais em minha vida, porque eu não posso garantir que ele seja externo. Eu posso pensar na possibilidade desse gigante deformado, desse gigante feio, desse gigante com estratégias tão elaboradas que ele pode não estar fora, ele pode estar dentro de mim. Tamanha é a ousadia desse gigante, que ele pode estar dentro de mim usando estratégias para me destruir. Nos filmes de ação, geralmente a gente vê esse tipo de estratégia das pessoas infiltrar uma pessoa no campo do adversário, não é assim? E através dessa pessoa infiltrada, ele saber quais são os lugares de vulnerabilidade. Às vezes, a estratégia do adversário é essa: é tentar infiltrar dentro de nós situações. Ele não pode tocar em nós, porque aquele que é de Deus, o maligno não toca. Mas ele, de certa forma, de estratégia, ele infiltra através de dúvida, através de falas, sabe? Algo que eu ministrei há pouco tempo é a respeito de ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus mesmo, sabe? E a gente tem que ser sensível para identificar o que é de Deus e o que não é, porque nós temos três vozes que falam conosco: a voz a voz de Deus, a voz do inimigo e a nossa própria voz, a voz do nosso coração, que é enganoso,
a voz do inimigo, que muitas vezes tenta imitar, né? Ele ruge como o leão, mas ele não é o leão. E a voz de Deus, nós precisamos ter muita intimidade com Deus para identificar quando é a voz de Deus ou não. Eu reconheço a sua voz, Letônio, porque nós temos certa intimidade. Então eu reconheço a sua voz. Se fosse outra pessoa que eu não tenho intimidade falando comigo hoje, eu não saberia dizer ao certo se realmente quem era essa pessoa. A pessoa poderia até estar falando em seu nome, dizendo que se outra pessoa falar, aqui é o Letônio, eu posso identificar se é realmente Letônio ou não, porque eu tenho intimidade. Então, com Deus é a mesma coisa. Nós precisamos de intimidade com Deus para identificar quando a voz é dele, quando a voz é do adversário ou quando a voz é do nosso próprio coração. Esse adversário, ele é poderoso. E se nós não estivermos atentos, nós realmente vamos ceder. Perfeito, pastor. Perfeita essa conexão e essa importância em se identificar essas vozes, né? É preciso identificar. E a palavra de Deus orienta, diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor, né? E essa questão do relacionamento ficou perfeita essa comparação. Olha, nós estamos finalizando o bloco 2, que é analisando os gigantes, mas temos mais um gigante, Og, né? A esterilidade. E aí Og também simboliza a improdutividade. Na época, eu lembro que muitos irmãos nossos da Igreja Nova Esperança Recife, né, da CCNR Recife, desistiram de caminhar conosco, outros enfraqueceram na fé, tantos tinham dificuldades, né, de seguir em frente, de avançar. E eu recordo que a campanha nos ajudou enquanto igreja, né? E aí essa mensagem ela ressoou na Nova Esperança Recife e nós passamos por uma fase de crescimento, né, de desenvolvimento, de produtividade. O senhor teria alguma coisa a falar, né, a comentar acerca desse gigante? Sim, é verdade. De fato, Deus não nos chamou para serem produtíveis. Houve um momento na minha vida que eu passei por decepções e decepcionei também, em que eu fiquei muito triste, muito decidido a parar, quando de repente a palavra de Deus, e você, eu não sei se você percebe, mas sempre é a palavra, né? Porque a palavra é viva. Então, não precisou profeta vir falar comigo, não precisou ninguém vir comentar nada comigo. Foi lendo a palavra de Deus que eu cheguei lá em João, capítulo 15, e Jesus falou comigo. Falou comigo o seguinte: não foi você que me escolheu, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Foi isso que me fez me levantar do chão novamente, foi isso que me fez olhar para o alto novamente, foi isso que me fortaleceu. Jesus falando: ei, eu te chamei para você dar fruto, eu te chamei para que você realmente dê fruto. E hoje, quando eu olho para esse gigante, que ele tem um propósito: nos deixar estéreis, sem produzir. Quantas pessoas estão sem produzir? Pararam de produzir, pararam de dar fruto, estão como aquela figueira na beira do caminho. Muitas delas dentro das igrejas, formosas, cheias de folhas, bonitas, mas e o fruto? Não tem dado fruto.
Essa história, nós falamos muito dos outros gigantes porque são os mais famosos, tem a ver com Davi, e os homens de Davi que mataram esses gigantes. Mas, na verdade, o gigante, o rei Og, foi o primeiro gigante a ser morto, foi lá ainda por Moisés. E a história dele é muito interessante, porque, na verdade, ele era um rei gigante, poderoso, forte. Ele era de uma cidade chamada Bazã. Antes, essa cidade ela ficava na divisa com a Terra Prometida. Então era necessário passar por ela para se conquistar a Terra Prometida. Como é que eu vou entrar num novo projeto, na Terra Prometida, na Terra dos Sonhos? Como eu vou viver a promessa de Deus se eu não passar por Bazã? Bazã significa frutífero. Bazã significa fértil. Eu não vou chegar na promessa se eu não for fértil. E esse gigante, ele tenta nos barrar, ele tenta nos parar, ele tenta nos esterilizar. Eu lembro do texto que está lá em Isaías, do capítulo 5, quando Deus, ele através do profeta Isaías, ele faz uma analogia, né? Ele é uma das parábolas do antigo, do Primeiro Testamento, né? Eu não gosto de falar Antigo Testamento, eu gosto de falar Primeiro Testamento. E no Primeiro Testamento você vê essa parábola, é a parábola da vinha. E ele fala que Deus, ele começa a cuidar dessa vinha. Olha o que Deus fez. Ele cercou a vinha, ele limpou as pedras, ele plantou excelentes sementes. Edificou no meio dela uma torre, ele construiu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Quando eu leio esse texto, eu ministrei a palavra, esse texto há pouco tempo aqui na tenda, e falava justamente disso. Deus disponibilizou tudo de bom para nós darmos frutos bons. Deus cercou, Deus limpou, Deus deu as melhores sementes, porque tudo que vem de Deus é bom, é bom, é bom. Ele edificou torre para espantar o adversário, os inimigos que vêm de longe. E olha só, ele construiu um lagar. Lagar é onde se pisa para fazer o vinho, pisa as uvas para fazer o vinho. Ou seja, Deus, quando investe em nós, ele já está planejando o futuro, vai dar uva boa. Só que esse texto diz para nós que eles produziram uvas bravas. Deus não nos chamou para sermos infrutíferos. Deus nos chamou para produzir e, como Jesus disse, e frutos abundantes, frutos que permanecem. Por isso, o rei Og, que é o gigante, o último gigante dessa relação que nós estamos fazendo, ela é esse gigante da esterilidade, ele precisa ser destruído. Eu preciso ver você gerando, Letônio. Eu preciso ver a igreja de Recife gerando vidas, dando fruto. Eu preciso gerar frutos para que realmente eu possa viver aquilo que Deus planejou para a minha vida. Eu não posso decepcionar a Deus. Não decepcione a Deus você também. Dê fruto. Como dizem alguns irmãos nossos aqui, é forte, viu? Que maravilha, Pastor Justino. Nós estamos iniciando no bloco 3, tá? A gente está indo para a fase final dessa entrevista, né? Desse momento. E nós vamos falar nesse bloco sobre atualidade e legado.
E em relação à relevância nos dias atuais, em relação à relevância hoje, em 2025, com a ansiedade e isolamento em alta, porque essa campanha é mais urgente do que nunca. E aí, antes do senhor responder essa pergunta, a gente tem dados da OMS, né, que a ansiedade é um problema global e teve um aumento significativo nos casos durante e após a pandemia do Covid-19, com a prevalência de 25% global em relação à depressão e à ansiedade. E o Brasil, ele lidera um ranking mundial em casos de ansiedade, com cerca de 9,3% da população afetada. E aí a gente volta aqui a fazer a pergunta: por que essa campanha é mais urgente do que nunca? Olha, Letônio, inclusive, eu responderia já as duas perguntas, a segunda também, porque ela tem muito a ver. Eu não, se eu tivesse que recriar essa campanha, eu não colocaria novos gigantes, porque na verdade eles são os mesmos que atuou durante a nossa caminhada toda. Eles estão sempre se atualizando, na verdade. Mas eles estão aí. Por exemplo, o gigante sem nome, o gigante que dá medo, ele entrou nas nossas igrejas através da política. Se tirou o Cristo do centro da nossa adoração e colocou um homem, colocou políticos no centro da adoração, ao ponto de ser chamado de mito, dando tamanho valor a políticos. Quantos homens de Deus hoje você percebe que não tem mais nada de Deus a não ser política. Então, o que a gente antigamente não sabia ou não dava tanta importância são esses gigantes atuando através do emocional. A ansiedade, o isolamento, são esses gigantes que nós acabamos de falar aqui. Você, ao se deparar com pessoas ansiosas dentro da igreja, isoladas dentro da igreja, você logo vê um gigante Lami, você logo vê o gigante Og, você logo vê esses gigantes que estão atuando dentro da igreja hoje, que são os mesmos. Hoje nós temos doenças que sempre existiu, mas que nós não conseguíamos nomeá-las. Quantas pessoas com crises de ansiedades e que muitas vezes nós orávamos repreendendo como se fosse uma ação demoníaca. Quantas pessoas autistas dentro das igrejas e que nós víamos como se fossem demônios. Nas suas crises, nós impunhamos as mãos e repreendia como se fossem demônios. Então, esses gigantes são os mesmos. Não há necessidade de nomear outros, porque eles estão aí dentro das igrejas, dentro das instituições, atuando e, como eu já disse, estrategicamente. Então, se nós não nos capacitarmos, se nós não conhecermos, estudar para lutar contra esses gigantes, nós vamos estar sempre em desvantagens.
sempre em desvantagens. Hoje precisamos estudar mais de Deus, estudar mais políticas públicas, mais para que possamos lutar contra esses gigantes que continuam atuando no meio do povo de Deus, entre as igrejas. O senhor falou tudo, né? E a gente precisa ter esse conhecimento, né? A gente precisa se aprofundar em conhecimento, se debruçar em estudos. Eu percebo que nós temos uma dificuldade de muito tempo, né? As pessoas, elas não leem. Dados mostram que a Bíblia, ela é, mundialmente, ela tem um percentual muito grande de pessoas que compram, que adquirem, mas são poucas pessoas que leem, né? E são poucas pessoas que se debruçam no ensino, né? No estudo, na análise da palavra, né? E eu acho muito importante essa questão. Na verdade, a gente não precisa colocar outros nomes. Os gigantes, eles continuam atuando e agindo, né? Se utilizando de ferramentas, se utilizando de subterfúgios, mas são os mesmos. Perfeitamente o senhor trouxe nesse bloco essa consideração que é muito importante e ainda mais esse incentivo para que nós possamos buscar mais conhecimento da parte do Senhor, né? Aqui, enquanto Igreja Nova Esperança Recife, nós passamos agora recentemente por mais um período bem turbulento, né? Mas aí o Senhor, ele vai dando estratégias, porque pessoas novas vão chegando, né? Pessoas estão somando ao reino, e aí a gente precisa trabalhar ao identificar as problemáticas, né? Ao identificar os gigantes agindo na comunidade ou nas nossas vidas. Nós precisamos nos posicionar pela palavra de Deus, tá? Estamos seguindo para a última pergunta desse bloco, tá? E depois nós teremos as nossas considerações, o encerramento. E em relação a conselho a líderes. Que pedra no alforje o Senhor daria aos pastores que enfrentam gigantes contemporâneos? De forma bem objetiva, a pedra que nós precisamos ter no nosso alforje, não podemos ficar sem essa pedra, é a fé. Sabe por quê? Não pode faltar a fé? Porque lá em 1 João, no capítulo 5 e no versículo 4, diz o seguinte: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Amém, amém. Pastor Justino, nós queremos expressar o nosso agradecimento à sua participação nesse podcast, né? Nós, aqui em Recife, estamos nos organizando, nos articulando e deixando material disponível para que pessoas possam refletir, né? Possam ser abençoadas. Aqui nós estamos iniciando uma fase de preparação, né? Uma fase de oração, de consagração. Os irmãos que foram convidados para fazer a ministração estão sendo orientados e organizados. O Ministério de Intercessão da Igreja também está fazendo parte desse projeto, né? E estamos nesse processo. E a gente quer agradecer ao Senhor por contribuir e compartilhar de uma forma tão linda e rica para o nosso crescimento, nossa profundidade nessa temática, nessa campanha, né? Entendendo que o Senhor lhe delegou ao seu respeito, né? E colocou esse projeto na sua mão, o Senhor desenvolveu esse projeto. E esse projeto abençoou e nos dias atuais continuará abençoando outras vidas que terão acesso a essa informação nos nossos cultos, né? Nos cultos de oração, nas quintas-feiras, nas salas de oração aqui na igreja. E as pessoas que posteriormente ouvirão, né? Ouvirão a entrevista, ouvirão as ministrações, e eu creio que será uma bênção, né? E queremos convidar as pessoas a conhecer a série, né? Conhecer essa campanha, e nós deixamos aqui um textinho, né, falando que o seu legado é um alerta. Gigantes não morrem, mas podemos vencer geração após geração.
o senhor teria uma mensagem final aos nossos ouvintes? Só te agradecer, meu irmão, agradecer à Igreja Nova Esperança de Recife, pelo carinho que vocês sempre tiveram comigo, e dizer que tudo o meu trabalho, tudo que estiver no meu coração, sempre estará à disposição de vocês. E lembrar que nós podemos vencer todo e qualquer gigante que se levantar contra nós. Não devemos subestimar o mal, mas também não precisamos superestimar o mal. Achar que somos como gafanhotos, que, que seremos destruídos. Não. Deus sempre estará disponibilizando para a sua igreja, para os seus filhos e filhas, armas espirituais, onde nós, estrategicamente, estaremos vencendo esses gigantes. Lembre, Davi precisou apenas de uma pedra. Deus trabalha sempre na simplicidade. Que Deus abençoe. Obrigado, meu querido.